Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15, a palavra de Deus diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O Senhor Jesus falou aqui sobre recompensa. Ele está ensinando os seus discípulos a respeito da vida de piedade, da vida de relacionamento com Deus. Jesus Cristo foi o grande exemplo de uma vida assim, porque ninguém teve mais comunhão com Deus do que ele, o Filho de Deus. E ele ensinou, então, alguns segredos nesta passagem, especialmente a respeito da oração. Algumas dicas para que as nossas orações sejam ouvidas por Deus e sejam recompensadas por Ele desta maneira. Então, há muitas informações nessa passagem, mas eu quero destacar nesta manhã quatro dicas de Jesus para que nós possamos não apenas ter a nossa oração ouvida por Deus, mas também recompensada segundo a vontade dEle. Ele disse aqui, 2 vezes pelo menos, nessa passagem, na seguinte, que os homens que estavam buscando o reconhecimento apenas dos homens, ao tentarem mostrar uma vida de piedade, já estariam recebendo sua recompensa dessa reconhecimento público, com a visualização dos homens. Portanto, se essa era a recompensa que essas pessoas receberiam, a outra recompensa, então, que pode ser recebida, que é a de Deus. Quando o Senhor, então, olhar para a nossa vida e ver na nossa vida de piedade aquilo que Ele espera encontrar. Então, por sua vez, Ele nos recompensará da maneira como Ele quiser. Eu quero destacar, portanto, nesta passagem que nós lemos, 4 dicas para que nós possamos receber a verdadeira recompensa da oração. A primeira delas, Jesus nos ensinou a não trocar a audiência divina pelo reconhecimento humano. Não trocar a audiência divina pelo reconhecimento humano. Veja o que diz a passagem. Ele está falando a respeito dos religiosos daqueles dias que se preocupavam muito com os homens, muito com o que os outros estavam pensando deles. Por isso ele disse o seguinte: e quando orardes, no versículo 5, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Observe que Jesus descreve essas pessoas
como hipócritas. Pessoas que a única preocupação delas é ser visto, é ser admirado pelos outros. As práticas daqueles dias nos dizem que isto era muito comum. Os religiosos, judeus daqueles dias, gostavam de chamar atenção quando oravam. Eles gostavam de ir para um lugar bem visível, para um lugar onde todo mundo pudesse enxergá-los. E então, eles oravam de uma maneira que chamava a atenção das pessoas que estavam passando pela rua. Ele diz aqui, nos cantos das praças, não é? Quer dizer, achando um lugar lá de destaque, talvez subindo em cima de um banquinho, talvez achando uma maneira de que os outros pudessem notá-los. E aí eles começavam a orar e faziam aquelas longas orações, repetitivas, sempre repetindo as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas. E o objetivo, então, era justamente que as pessoas passassem por ali e os admirassem e dissessem: olha só como essas pessoas, como esses homens são tementes a Deus. Olhe como esses homens, olhe como essas pessoas são preocupadas com o Senhor. Mas não era verdade. Ele diz que essas pessoas eram hipócritas, então era tudo apenas formal, era tudo apenas exterior, porque a hipocrisia, a melhor definição de hipocrisia é essa, casca, apenas superficialidade, apenas exterioridade. Parecer uma coisa, quando na verdade se é outra. Mostrar um exterior bonito, de uma maneira que as pessoas admirem, mas o interior, que é feio, que esconde muitos problemas, não aparece. Então, é aqui o estigma da religiosidade. A religiosidade é um grande problema do cristianismo no mundo todo. Porque muitas pessoas confundem vida piedosa, vida cristã, com religiosidade. Elas estão mais preocupadas com a forma como cultuam, com a forma como se dirigem a Deus, do que com o conteúdo que oferecem a Deus. Estão mais preocupadas com o padrão formal que se oferece a Deus, do que com o conteúdo do louvor, da adoração, da oração, ou mesmo da ministração da palavra de Deus. A preocupação principal desses homens era os próprios homens. Não era Deus. Era ser reconhecido, era ser visto, visualizado, admirado pelos homens. A audiência dessas pessoas não era Deus, eram os homens. Eles iam lá nas sinagogas, eles iam lá nos cantos das praças e começavam a falar como se estivessem falando com Deus. Mas não estavam pensando em Deus. Não estavam nem mesmo preocupados com Deus. Estavam interessados nos homens, nas pessoas que passavam por ali, nas pessoas que paravam para admirá-los. Então, a lição de Jesus é preciosa, é profunda, porque ele diz: não troque a audiência humana pelo reconhecimento de Deus. Não troque. Não se preocupe mais com os homens do que com Deus. Por isso que ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Note bem, Jesus não está dizendo que esse é o único modo aceitável de oração. Que nós só temos um lugar para orar, que é o quartinho secreto da nossa casa. Ele não está dizendo que esse é o único lugar e que essa é a única maneira. Ele está fazendo um contraste, fazendo uma comparação entre o público e o privado. Há espaço, há sim dignidade, há sim maneiras corretas de orar publicamente. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se for para fazer isso, é melhor fazer então isso. Se for para fazer
toda essa reunião espalhafatosa, se for para ficar chamando a atenção dos outros, então não, muito melhor ir lá no secreto, no silêncio, orar só no coração, orar só na mente, e o Pai que conhece todas as coisas vai te recompensar. Importante entender isso. Ele não está dizendo que não pode orar publicamente. A Bíblia ensina a necessidade, descreve orações públicas, mas ela está dizendo o seguinte: a preocupação principal não podem ser os homens. A preocupação principal tem que ser Deus. E isso, meus queridos, é uma coisa natural em nós, nos preocuparmos mais com os homens. É muito simples. Se agora mesmo eu pedir para alguém, por favor, nos dirija a Deus numa oração aqui, essa pessoa vai orar, mas ela vai ficar preocupada com os homens. Ela vai pensar em Deus, é claro, mas ela não vai ter um sentimento, talvez um medinho lá no seu coração. Será que eu vou falar alguma coisa que as outras pessoas não vão gostar? Será que a minha oração, será que vão falar que eu não sei orar? Será que eu vou me atrapalhar? Será que eu vou gaguejar? É normal esse sentimento, certo? Esse um pouco de medo de falar em público as pessoas têm. Mas não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é que aquelas pessoas estavam preocupadas apenas com as outras pessoas. A audiência que elas queriam era dos homens e não de Deus. Então a primeira dica que Jesus deixa claro para nós aqui é que, se nós quisermos que as nossas orações sejam ouvidas, se nós quisermos receber a recompensa não dos homens, mas a recompensa de Deus, então nós temos que estar preocupados com a verdadeira audiência da oração, que é Deus, e não os homens. Em segundo lugar, Jesus diz aqui no versículo 7 e no versículo 8, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Novamente, uma frase de Jesus que estabelece um contraste entre duas atitudes, uma que ele considera errada e a outra que ele considera certa. Ele acabou de dizer, no texto anterior, que a atitude de orar tentando chamar a atenção dos homens está errada, e que a atitude de querer que Deus ouça a oração está certa. Agora ele diz, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Vãs repetições podem significar tagarelice, né? Repetir demasiadamente uma frase, repetir sem parar uma expressão. Outro dia, estava passando na frente de uma igreja e estava escrito lá que ia haver uma reunião em que eles iam fazer 1000 vezes uma determinada oração. Estava lá assim, uma faixa bem grande, venha participar da reunião de 1000, aí estava lá a determinada oração que eles iriam repetir 1000 vezes. Talvez aquilo fosse consumir um meio-dia ou mais até, talvez um dia inteiro, para conseguir repetir 1000 vezes aquela mesma oração. É óbvio que quando as pessoas ficam repetindo exageradamente essa mesma oração, chega um momento em que fica tudo automático. A língua começa a falar, mas a mente não está mais prestando atenção em nada. É como cantar uma mesma canção repetidamente, repetidamente. Daqui a um pouco ninguém mais está nem pensando naquilo, só está falando por falar, só está soltando um verbo, né? uma verborragia, só está falando sem qualquer sentido, sem qualquer entendimento. Naqueles dias, os gentios, que ele diz aqui, ele está usando um exemplo dos estrangeiros, mas os judeus também faziam isso, de outra forma, eu já direi como, mas os gentios faziam esse tipo de oração, esse tipo de fala com os seus deuses, esse tipo de reza com os seus deuses,
repetindo. Até hoje, né, algumas religiões orientais praticam os chamados mantras. Os mantras são longas recitações em que não tem preocupação com o conteúdo, não tem preocupação com o que se está falando. O importante é a entonação da voz, é o modo como se repete aquilo. A preocupação está muito mais nesses aspectos e não no aspecto inteligível. Porque qual é o problema desse tipo de oração, dessa maneira de orar? Ela desconsidera Deus. Desconsidera Deus como um ser racional. Ela desconsidera Deus, se torna um objeto, alguma coisa mística, alguma coisa mágica, mas não alguém pessoal, não alguém que você pode conversar. Porque se você vai conversar com uma pessoa, você não vai ficar repetindo para ela, e repetindo. As pessoas vão dizer, pare, cale-se, você está me deixando doido com toda essa repetição. Ninguém vai... O meu filho, o Victor, às vezes ele fica repetindo a mesma coisa, né? Papai isso, papai eu quero isso, papai eu quero isso, papai eu quero isso, papai eu quero isso. E enquanto você não fala para ele, tá bom ou não, ele não para. Mas observe que um pai até aceita esse tipo de repetição enquanto o filho é muito pequenininho. Mas um pai quer mais do que isso. Ele quer mais do que isso, ele quer conversa, ele quer relacionamento. Então esse é o ponto que Jesus está dizendo aqui. Observe que ele fala, não useis de vãs repetições, como os gentios. Porque presumem, quer dizer, por que é que esses gentios, por que eram esses estrangeiros daqueles dias, esses pagãos, por que é que eles usavam essas vãs repetições? Jesus explica. Porque presumem, eles imaginam, eles acreditam, que pelo seu muito falar serão ouvidos. Que pela repetitividade, pela insistência, eles vão convencer a divindade a dar aquilo que eles precisam. É um relacionamento estranho com Deus. Agora observe o modo saudável, o modo correto. Ele diz aqui no versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles. Não façam dessa maneira. Não sigam esse padrão repetitivo dos homens. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Inicialmente, deixa eu dizer algo importante. Mais uma vez, assim como na lição anterior, Jesus não está dizendo que as nossas orações não devem ser longas. Está dizendo que elas devem ser repetitivas. Porque não há nenhum problema de uma pessoa passar várias horas na presença de Deus, orando e falando com Deus, desde que tenha conteúdo. Desde que essa conversa tenha conteúdo. O problema é ficar 3, 4 horas numa conversa totalmente sem conteúdo. Isso é repetição. Mas se uma pessoa fica falando, e aí nesse caso, né, a gente admira muito as mulheres, porque elas quando se reúnem ficam 2, 3 horas falando, e sempre tem assunto novo, né? Os homens não, né? Os homens, 5, 10 minutos já falaram tudo que podia, tudo que precisava, e fica olhando para a cara do outro assim, né? E agora, né? Será que chove? Como é que foi o jogo? Homem não tem muito assunto. As mulheres têm muito assunto, sempre tem. Então, quer dizer, uma pessoa pode ficar bastante tempo falando com outra, desde que tenha assunto para falar. Desde que tenha conversa boa para falar. Desde que tenha boas novidades para falar, para contar, não é? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Não está falando que nós não podemos passar longos períodos orando, falando com Deus. Ele está dizendo que nós não devemos passar
longos períodos, ou curtos que sejam, sem conversa que tenha conteúdo. Sem conversa que explique, que expresse com profundidade os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que nós queremos de fato transmitir para Deus. Note que Jesus ele faz um contraste, porque ele diz aqui, eles acham que pelo seu muito falar, pelas suas insistentes repetições, serão ouvidos por Deus. Mas se esquecem de que Deus, na verdade, não precisa ser informado de nada. Esse é um probleminha nosso na oração, porque muitas vezes nós oramos com Deus, falamos com Ele como se Ele não soubesse da nossa situação. Como se Ele não compreendesse a nossa história. Esse sentimento é um sentimento muito infantil. Eu insisto, Deus pode aceitar isso, assim como eu aceito os pedidos do Victor, que são repetitivos. Pai, eu quero o iPad. Pai, eu quero o iPad. Pai, eu quero o iPad. Ele fica assim, até umas 10, 15, 20 vezes. E eu já sei que ele quer o iPad. Eu já sei. Na 13ª vez, na verdade, eu já sei na primeira vez que ele quer. E se eu não estou dando, é porque não é a hora, não é o momento, não é? Não é o momento de fazer isso. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não precisamos informar a Deus dos nossos problemas. Oração não é um relatório para Deus das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas carências. Se esse for o nosso sentimento em relação a Deus, nós estamos, de certo modo, minimizando Deus, diminuindo Deus, na nossa concepção, na nossa mente, na nossa cabeça. Nós estamos diminuindo o tamanho dele, a grandeza dele, o poder dele, a sabedoria dele. Se quando nós falamos com ele, há essa sensação no nosso coração de que nós estamos dizendo a ele o que ele deve ou não fazer, de que nós estamos informando para ele o que está faltando ou não está faltando, então o nosso conceito de Deus nesse momento é de um Deus pequeno, é de um Deus limitado, é de um Deus que não sabe, que não conhece, que precisa da minha participação, da minha informação, caso contrário, ele não fará isso. Então, será que o certo é tomar a atitude extrema, que também muitas vezes as pessoas falam, dizer, bom, então eu também não preciso nem orar, eu não preciso nem falar, não preciso nem pedir nada, porque Deus sabe todas as coisas, se Ele quiser Ele faz, se Ele não quiser Ele não faz. Eu só vou falar para Ele assim, Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. E essa vai ser a minha oração e ponto final, porque Deus sabe todas as coisas. Isso também é uma posição extrema, vai para o outro lado. Porque a Bíblia nos incentiva a orar, nos incentiva a pedir, a bater, a buscar. Faz parte do nosso relacionamento com Deus. Mas é preciso ter conteúdo. O ponto é esse. Para que a nossa oração não seja nem uma mera repetição, 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 e também não seja um mero exercício de explicar para Deus os meus problemas, como se de outra sorte Ele não soubesse. Ele não está falando contra longas orações e não está falando contra fazer pedidos pessoais. Está dizendo apenas que Ele quer conversa e conversa boa. Conversa pode ser longa ou pode ser curta, mas tem que ser uma conversa boa. Me preocupo também quando muitas músicas ficam também repetindo a mesma frase 10, 15, 20 vezes. Tem um cantor hoje muito famoso entre os evangélicos, mas cada música dele tem 4 frases e 10 minutos. E essas mesmas frases são repetidas exaustivamente. Isso é um mantra. Isso também é vã repetição. Também é um modo errado de se dirigir a Deus.
Ou então não pode repetir nada. Também não é esse lado. Também não é esse exagero. É preciso cuidar para que haja equilíbrio no modo como nós falamos, louvamos e bendizemos ao Senhor nosso Deus. O próximo ponto aqui, eu resumo através da oração que Jesus ensinou. Não é meu propósito aqui nesta manhã destrinchar todas essas partes da oração, porque evidentemente os irmãos sabem, esse conteúdo da oração dominical é riquíssimo, daria diversas pregações apenas em cada uma dessas frases, mas como eu estou falando de dicas gerais de Jesus, para que as nossas orações sejam aceitas e recompensadas por Deus, e eu já dei 2 dicas aqui, destaquei 2 dicas de Jesus dessa passagem. Primeiro ele disse, não troque a audiência divina pelo reconhecimento humano. Essa foi a primeira dica. A segunda dica importante que ele disse aqui é, não siga os métodos humanos repetitivos de oração, mas confie no Deus Pai, no Deus que é Pai. Ele disse isso, Deus, o vosso Pai, sabe o que você precisa. Um pai sabe o que o filho precisa, mas mesmo assim quer que o filho peça. Não como se o filho fosse informá-lo repetitivamente, mas quer conversa, quer relacionamento, quer ouvir o filho, quer saber as opiniões. É isso que Deus quer. Conversa e conversa da boa. E finalmente aqui, no terceiro ponto, nós teremos o quarto, o terceiro ponto que eu resumo aqui na oração dominical, Jesus ensina os seus discípulos a orar, e ele faz questão de colocar o alvo principal dos pedidos de oração. Ele começa dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. 3 pedidos, todos voltados para o céu. Interessante, né? O alvo primordial da oração. A preocupação primeira da oração, olhando para cima. Não olhando para baixo. Olhando para cima. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita lá nos céus. Pedidos que privilegiam a soberania, a vontade de Deus. E que nesse primeiro momento não estão preocupados com as nossas necessidades individuais. Estão preocupados apenas com a grandeza, a santidade, o reino de Deus. O nome de Deus. Então, qual é a dica aqui de Jesus? Para que as nossas orações sejam aceitas, recompensadas por Deus. É não inverter o alvo primordial da oração, do céu para a terra. Primeiro o céu, depois a terra. Primeiro as coisas de Deus, depois as nossas. Primeiro o nome, a glória, a honra, o reino de Deus. Depois o quê? O pão. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Sim, há espaço. Sim, há legitimidade em pedir o pão. Em pedir que Deus supra as nossas necessidades. E por pão aqui, pão é o básico de tudo. Quer dizer, tudo aquilo que eu preciso, tudo que eu necessito para a minha sobrevivência, para a minha subsistência aqui nesse mundo, é legítimo, é correto que eu peça para Deus. Mas isso não pode ser a minha razão principal. Não pode ser meu alvo maior de vida e de oração. Meu principal motivo de oração é o céu. O secundário é a terra. Motivo número 1, o céu. Motivo número 2, a terra.
Primeiro motivo, as coisas de Deus. Segundo motivo, as minhas coisas. Nessa ordem. É isso que ele está dizendo. Antes de tudo, orar para que os propósitos de Deus se cumpram nesse mundo. Em segundo lugar, orar para quê? E aí são duas coisas que eu sou ensinado a pedir, duas áreas que eu sou ensinado a pedir a Deus no que me diz respeito. Ele diz, Pai Nosso, ele falou sobre buscar o reino, a glória, o nome de Deus. E em segundo lugar disse, o pão de cada dia nos dá hoje, o pão de cada dia. E aí vem mais 3 pedidos de oração, todos voltados para o aspecto espiritual da nossa vida. Que ele diz que é justamente, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas são 7 pedidos aqui na oração dominical. Os 3 primeiros, né? Pelo nome de Deus, pela glória de Deus, pelo reino de Deus, pela vontade de Deus. Um pedido pelo pão, pelas coisas que eu preciso, pelo meu dia a dia, o pão de cada dia nos dê hoje. Um pedido que demonstra dependência diária de Deus. Não dá para pedir pelo pão do mês, pelo pão anual. Pão de cada dia. O Senhor nos dê hoje. E aí os 3 pedidos para o aspecto espiritual da vida. Ele diz, primeiro, perdão. Segundo, força. Terceiro, livramento. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, um perdão e, ao mesmo tempo, capacidade de perdoar. Sobre isso eu falarei daqui a pouco mais, porque ele termina enfatizando outra vez esse aspecto. Segundo, ele diz, não nos deixes cair em tentação. Tentação tem a ver com aqueles momentos em que o pecado se coloca como uma armadilha para que pisemos, para que fracassemos espiritualmente. Então é um pedido por força espiritual, por firmeza espiritual. Cair, ficar em pé. Nos deixes cair em tentação, nos dê forças para que fiquemos em pé, para que não sejamos derrubados. E ele diz ainda, livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. É importante lembrar que quando ele fala livra-nos do mal, ele não está falando livra-nos das calamidades. Não é errado pedir isso, sim. Nos proteja dos terremotos, dos vendavais, das calamidades em geral. Mas a palavra aqui denota algo mais específico do que essas coisas. Mal aqui é maligno. Maligno. Livra-nos do maligno. É o adjetivo principal de Satanás. Dos demônios. Ele é o maligno. Ele diz, livra-nos do maligno. Livra-nos do mal. Seria mal com U. Mas claro, na estrutura gramatical você não pode terminar uma frase com mal com U, fica estranho. Por isso a tradução está boa, livra-nos do mal. Mas não está falando de mal no sentido de calamidades, acidentes. Está falando especificamente do mal, do maligno, das forças do mal, do poder do mal. Então, veja, meu querido irmão, minha querida irmã, como a estrutura da oração de Jesus nos ensina o que é prioritário na nossa vida e o que é secundário. O que é prioritário? Nome de Deus, reino de Deus, vontade de Deus. Prioritário. Aí depois, dentro do que é secundário, são as minhas coisas, o meu. Um pedido para o pão de cada dia. 3 pedidos para perdão, firmeza, livramento do maligno. O que é prioritário na nossa vida? É a casa, é o carro, é a faculdade? Ou é
santidade, a vida na presença de Deus, o relacionamento com Cristo, a vitória contra as provações, o perdão, o livramento das armadilhas do maligno. Isso é prioritário. Portanto, qual é a dica de Jesus aqui? Não inverta o alvo verdadeiro da oração. Do céu e das coisas espirituais para a terra e para as coisas materiais. Sim, há espaço para as coisas materiais. Há espaço para pedir por saúde, para pedir por emprego, para pedir por sustento, até por coisas um pouco mais supérfluas, as que nós gostamos de ter. Há espaço para isso. Não há prioridade para isso. Não se deve colocar prioridade nessas coisas. E a última dica, meus queridos, porque Jesus terminou a oração dominical e ele mencionou no meio aí a necessidade de perdoar os pecados, e ele fez questão de explicar no final de tudo, novamente, o que ele quis dizer com isso. Versículos 14 e 15 ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Novamente, algo primordial, uma dica extraordinária de Cristo para que as nossas orações sejam ouvidas por Deus e sejam recompensadas segundo a vontade dele. Eu resumo o que Jesus disse da seguinte maneira: não acumule mais dívidas, deixando de perdoar as suas. Não acumule mais dívidas na sua vida, quando você mesmo não perdoa aqueles que são seus devedores. É um outro contraste. Foram 4 contrastes aqui que nós pudemos identificar, e eu resumo os 4 agora apenas para fins didáticos. Primeiro, não troque a audiência divina pelo reconhecimento humano. Segundo, não confie nos repetitivos métodos humanos de oração, mas no amoroso conhecimento do seu Pai, que é Deus. Terceiro, não direcione o foco da oração do céu e das coisas espirituais para a terra e para as coisas materiais. E quarto, não acumule mais dívidas na sua vida, deixando de perdoar aqueles que são os seus devedores. É exatamente isso que ele está dizendo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, do mesmo modo, o vosso Pai não perdoará as suas. Uma das poucas coisas condicionais da palavra de Deus. Interessante isso, né? Algumas coisas na palavra de Deus são condicionais. Deus diz, se isso acontecer, então isso vai acontecer. Se isso não acontecer, então isso não vai acontecer. E aqui ele está dizendo que o perdão que eu preciso, que você precisa de Deus, só será alcançado, só será recebido quando eu e você perdoarmos as ofensas dos outros. Porque isso é uma solução para os relacionamentos entre os irmãos, entre o corpo de Cristo. O fato é que nós nos ofendemos muito. Nós nos ofendemos muito. Porque todos nós somos meio espalhafatosos às vezes. Falamos o que não devemos. Fazemos o que não devemos. Pensamos o que não devemos. E às vezes, só a nossa cara já é uma revelação dos nossos pensamentos para os outros. E já é suficiente para magoá-los. Já é suficiente para deixá-los entristecidos e, consequentemente, nos deixar em dívida com os outros. Nós somos uma comunidade de pecadores. Santos pecadores. Santos porque foram santificados por Cristo,
os pecados foram pagos por Cristo, já fomos justificados pela palavra de Deus, que nos ensina que em Cristo nossos pecados foram perdoados, mas continuamos pecando. Santos e pecadores ao mesmo tempo. Ou, como dizia Lutero, simultaneamente justos e pecadores. É isso que nós somos. E nós nos ofendemos muito, demais. Falhamos muito. Pecamos muito uns contra os outros. Isso é algo generalizado. O mais santo de nós, também diziam os puritanos, é um tremendo de um pecador. O mais santo entre nós é um grandioso pecador. Por isso a solução está em anistia geral. Se fala muito em anistia no âmbito da política, da economia, e nem sempre lá é algo bom. Porque muitas vezes lá significa favorecer uns em detrimento dos outros. Mas quando se fala de igreja, sim, isso é uma boa prática. Porque significa que quando eu perdoo, também sou perdoado. Quando eu relevo, quando eu esqueço em Cristo aquilo que me fizeram mal, na mesma medida Deus está também esquecendo tudo que eu fiz contra Ele. E aí a dívida é muito maior. É muito maior. Porque a minha dívida com você pode ser grande, mas com Deus é imensa. É incomparável. A sua dívida comigo é pequena, mas com Deus é gigantesca. É um dispositivo legal de Deus. Ele disse, isso é condicional. Precisa perdoar o seu irmão. E por que ele fala isso no contexto da oração? Porque no outro texto ele disse o seguinte, se você chegar diante de Deus para oferecer lá o seu sacrifício, para fazer aquilo que a religião exige, e se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, ele diz, interrompa. Pare de fazer o que você está fazendo. Engraçado, interessante isso, né? Porque a gente pensa, não, vou fazer primeiro, vou terminar, vou acabar o serviço aqui, vou terminar o culto, vou acabar a reunião, vou acabar o estudo bíblico, vou acabar a oração, depois eu vou falar com a pessoa. Jesus diz, não, pare agora. Interrompa no ato. E vai primeiro resolver o problema com o seu irmão. Por quê? Porque senão tudo isso que você vai fazer vai ser um mero ritual vazio, sem valor nenhum. Sem valor nenhum. Senão essa sua oração, esse seu cântico, essa sua meditação bíblica, esse seu momento de piedade, não vai valer nada. Vai ser pura perda de tempo para você e para Deus. Primeiro resolve, porque é uma condição. É um condicional. Se perdoar o seu irmão, Deus também te perdoa. Se não perdoar o seu irmão, Deus também não te perdoa. Não tem como negociar isso. A gente tenta encontrar, mas espera aí, né? Será que não tem uma outra explicação? Será que eu não consigo sair por aqui ou por aí? Não, é assim. É assim que funciona. É condicional. Precisamos perdoar uns aos outros. E também seremos perdoados por Deus. Portanto, não acumule suas dívidas diante de Deus ao não perdoar as dívidas do seu irmão. Mas a outra pessoa não está arrependida. Essa geralmente é a grande questão, né? Não, mas a pessoa não está arrependida, ela não veio me pedir perdão. Então, mesmo assim, eu preciso perdoar? Sim. Mesmo assim, porque o seu assunto é com Deus em primeiro lugar, e não com o outro. O seu assunto é com Deus em primeiro lugar. Se você não perdoar, fica em dívida com Deus. Agora observe, se o outro não se arrepender, ele também está em dívida. Aliás, ele que está com a dívida toda. Então aí o assunto é dele com Deus. Se a pessoa que lhe ofendeu não se arrependeu, não está arrependido, não demonstra arrependimento, está
Está com um problema sério com Deus. Mas não é isso que vai fazer você também ficar com um problema com Deus. Não há razão, é tolice. Por causa do não arrependimento dele, então você fica em dívida com Deus. Portanto, você deve, eu devo, nós devemos perdoar mesmo aqueles que não estão arrependidos dos seus atos. Isso não significa que Deus os perdoou. Isso é assunto de Deus com eles. Mas eu tenho que resolver a minha situação com Deus, para que eu não continue em dívida diante de Deus. E assim, meus irmãos, nós aprendemos 4 dicas maravilhosas do Senhor Jesus nesta passagem, para que as nossas orações sejam ouvidas, aceitas e recompensadas por Deus, segundo a vontade dele. Que possamos praticar essas coisas e assim termos uma vida mais íntima, intensa de oração, mais sábia de oração na presença de Deus.